Bom, vamos falar do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tá ainda naquele momento instável. Thiago Neves pode estar de volta, na verdade está de volta aos planos depois que o Perrella deixou o Cruzeiro, o Fausto falou há pouco. O presidente Wagner Pires de Sá disse que está nos planos, é um jogador que recebe ainda pelo clube, está nos planos para 2020, pode voltar. Mas e não tem ia acabar o contrato se ele não jogar? Mas pode ser que renove, né, com isso. E outra coisa, tem um zunzuzu aqui, eu monitoro aqui o Twitter, estão falando que o Adilson Batista pode deixar o cargo nas próximas horas. Inclusive, teria sido demitido, como foi o caso do Perrella, que rebateu, já falou sobre essa saída dele e falou que ele foi demitido, foi tirado do seu cargo. Quem? O Perrella foi tirado do seu cargo pelo Wagner Pires ele de não Sá. desistiu. Segundo o Perrella, claro. E o mesmo pode acontecer com o Adilson Batista, pelo menos é o zum que está acontecendo aqui nas redes sociais. O Cruzeiro ainda está no momento do caos total, né? Isso, Ele vai tentar se reorganizar. Não será fácil, porque a situação financeira do clube é bem complicada. E nesse novo contrato de TV que começou esse ano, a queda da Série B diminui drasticamente a sua grana de não TV. Não tem mais aquele prazo, não. né? Tinha um tempinho, alguma coisa. Não tem mais. Que é uma desonestidade. E o Cruzeiro está com uma situação financeira difícil, já adiantou cotas de outros anos. Então, não será fácil, não. Claro que numa Série B, o Cruzeiro tem condição de subir. Sobem 4 no campeonato por pontos corridos. Provavelmente subirá. Mas não acho que será um Cruzeiro arrasador que vai chegar lá, passear do jeito que for. Acho que ele vai ter dificuldade para montar time. Ele tem vários jogadores, a folha salarial hoje do Cruzeiro é altíssima. Você sabe e os caras se ele têm contrato. Pode diminuir essa folha? Tem contrato com os jogadores, né? Vai ter que negociar com os jogadores. Os caras têm contrato, né? Ele vai ter que conversar, um caso a caso. Ver se porque reduz, a entrada ver se de dinheiro vai ser muito pequena, né? Ver se vende, troca, rescinde. Enfim, ele vai ter que... Os não jogadores era o têm Renato contrato. que tinha pedido o Thiago Neves? No início do ano teve uma conversa muito forte, até numa troca com o próprio Luan, que agora é falado no Corinthians. No início de 19, falava-se no Thiago no Grêmio e o Luan no Cruzeiro. Que o Thiago trabalhou com o Renato no Fluminense também. O caso do Thiago Neves, por exemplo, que arrumou várias confusões ao longo desse ano, o contrato dele foi estendido no começo dessa temporada, então vai até o final de 2020, é um jogador caríssimo. Mas ele teria um valor extra ou qualquer coisa assim, se fizesse 42 jogos... Aí no 41º teve aquele perrengue lá, que ele foi afastado, não é isso? Pelo menos foi o que eu li. Eu acho que teria uma prorrogação até talvez do 21, era uma coisa dessa. Entendeu? Mas enfim, são jogadores com contrato. Contrato longo. Dedé tem contrato, tem um alto salário, o Thiago, o Fred. A folha do Cruzeiro, pelo que consta, é maior que a do Palmeiras. Não sei, mas é uma das maiores. Quando começou esse ano, muita gente, inclusive eu, não tô tirando o corpo fora não, colocavam o Cruzeiro como um time que ia brigar por título, por Libertadores da América. Tava jogando pra isso. Tava jogando pra isso com o Mano Menezes. Invicto. 20, exatamente. Disso? A primeira derrota do Cruzeiro no ano foi na primeira rodada do Brasileiro, pro Flamengo, no Maracanã. Ô Flávio, o Bruno tem razão. Esse é um momento de turbulência total no time do Cruzeiro. Nem eles mesmos sabem o que estão fazendo nesse momento. Porque é tão bagunçado nesse momento que você sabe aquele negócio que tá tão bagunçado que você tem dificuldade de saber por onde você vai começar a arrumar a coisa? Sim. O Cruzeiro é mais ou menos isso. O Cruzeiro tá com muita dificuldade de saber o que vai arrumar. Opções. Só que eu vou mais ou menos na linha do Vampeta. Às vezes o Vampeta fala isso muito aqui. Tragédia total? Afasta os caras que fizeram mal pro Cruzeiro. O Thiago, por exemplo, você manter ele no Cruzeiro depois de tudo que aconteceu... Você vai pagar ele? Aí é um erro que talvez seja um erro daquele que você não pensa na diretoria seguinte. Mas e você faz um contrato longo. Mas fazer se ele tem contrato? Pra mim não faz parte do elenco. Porque ele trouxe muito mais problema do que soluções pro time do Cruzeiro. Mas muito mais. Se eu pudesse dar o troféu de pior do ano, dentro e fora de campo, você sabe quem eu isentei? Eu tava conversando com o Vampeta após o jogo Corinthians na última rodada contra o Fluminense, né? Eu falei, Vampeta, eu não consigo colocar nenhum treinador como culpado. Nenhum desses caras que passaram, talvez, e nem o Mano, viu? Porque o Mano conquistou, o Mano no início da temporada era ele. E ele conquistou muita coisa pelo Cruzeiro. Inclusive esses 20 jogos de invencibilidade. Mas eu não consigo, Flávio, colocar Rogério Ceni, colocar o Adilson, o Ceni colocar entrou, o Abel. Eu não consigo colocar eles como... Eu isento os treinadores dessa temporada.
Porque o que aconteceu Mas no todos Cruzeiro... eles, você acha que eles não têm nenhuma parcela de responsabilidade? Cara, Nenhuma? é tão estranho o que aconteceu lá. Como é que você vai jogar a responsabilidade pra Pra mim qualquer é um muito deles? claro a culpa da gestão. A partir do momento que você não paga os caras, você já começa a ter um problema horroroso. Mas aí da gestão, eu entendo da gestão e concordo com pra você. mim é 99% da Mas eu coloco os jogadores nessa parada e de uma maneira... Porque assim, nenhum treinador conseguiu trabalhar em paz ali. Porque os caras não ganhavam, não estavam com salário em dia. Mas não é por isso que você vai prejudicar o outro. Não. No caso do Rogério foi claro o que aconteceu. Não, claro. No caso do Mano Menezes, no final mas também de novo foi é um claro erro o que de gestão. aconteceu. Quando o Rogério foi convidado pelo Cruzeiro e aceitou, eu estava ao lado do Milton Cruz. Não lembro se o Milton ligou pro Rogério, o Rogério ligou pro Milton. E a conversa era a seguinte: o tipo de jogador que tem lá não é compatível com o que você gosta. Eu posso acrescentar que o presidente do Fortaleza falou isso pro Rogério quando ele comunicou que ia sair. Então, você tem o tipo de jogador que não é compatível com o seu estilo. Portanto, de novo, a diretoria é responsável por levar um técnico incompatível que começou a cobrar dos caras mais velhos uma postura que eles não podiam dar por negócio de velocidade, e os caras, aí não estou dizendo que sejam bonzinhos ou malzinhos, mas aí os caras, até como que eles entenderam de legítima defesa, começaram a boicotar o trabalho, porque se o trabalho do Rogério funcionasse, eles estavam fora dos planos. Mas vamos pular, vamos pro Abel. O Abel foi um pedido dos próprios jogadores. Sim. Se um cara que foi pedido pelos próprios jogadores não conseguiu colocar a casa em ordem? O problema todo é grana, não pagava. Eu também acho, concordo com você, Flávio, que a diretoria, a gestão do Cruzeiro foi péssima e merece. Não, levou polícia pra dentro do clube. Mas o que a gente viu sendo feito ali pelos jogadores, independente se tá ganhando ou não, eu digo um grupo de jogadores ali, que, pô, Fausto, você pra arrebentar é fácil demais. Eu concordo com você no sentido que o normal seria que algumas pessoas reagissem, pô, vamos salvar o ano, vamos pleitear. Mas nem todo mundo é assim. Eles se e se você tiver isso. 3 caras que ficam bagunçando o esquema, vira um inferno. E ali é um grupo de jogadores que nem todos têm o mesmo pensamento, e a direção, basicamente, não estava cumprindo a obrigação dela. E aí ferrou, porque fica fácil pro cara que quer agitar. Não tá recebendo, não tá ganhando em dia, já vira uma confusão. De macaco velho ali. É lógico. O time que jogou na última rodada contra o Palmeiras era um time de garotos. Os jogadores mais velhos não atuaram no último jogo. Foram perdendo espaço, foram saindo, alguns machucados. No último jogo contra o Palmeiras não tava Dedé, não tava Egídio, não tava Thiago Neves, não tava o Fred. Fred ficou no banco e não entrou no jogo. O Cruzeiro tinha 3 alterações para fazer, tinha o Fred no banco e o Fred não entrou no jogo. O Robinho também não tava. Então, no último jogo, acho que dos mais velhos... O Edilson não jogou. Jogou o Fábio, jogou o Léo e o Henrique, só. O resto era garotada. É um time já velho, né? É um time... A média de idade do Cruzeiro é alta com esses caras aí. No time que foi campeão da Copa do Brasil, eu lembro bem de 18, o Arrascaeta não jogou a final porque ele estava na seleção do Uruguai, ele veio do Japão, acho, entrou. Aí jogou o Rafinha no lugar dele, que não tá mais lá. Todos eles tinham mais de 30 anos. Dos 11 que iniciaram a final da Copa do Brasil de 18 contra o Corinthians, e muitos permaneceram para 19, todos tinham mais de 30 anos. O Arrascaeta foi comprado pelo Flamengo ou foi só salário? Foi comprado. Comprado. Portanto, o Cruzeiro teve 3 entradas absurdas de dinheiro nos últimos anos. Foi um alto valor, vou pesquisar aqui, mas foi um altíssimo valor. Foi a maior venda da história do futebol brasileiro. Então, 2 Copas do Brasil, lembra que a gente fala que é o maior campeonato que tem? Sim. 50 milhões? De grana, entrou. 50 milhões? Por aí. Ganhou duas. 100 milhões. Aí nós vamos ver como foi o Arrascaeta. Ganhou 17, vou pegar aqui o Arrascaeta. E o time tá devendo um caminhão de dinheiro. E há esquema de polícia envolvendo pilantragem, desvio de dinheiro. 15 milhões de euros, no valor em reais, 63 milhões de reais. Então nós estamos falando de 160 milhões de reais que entraram no clube nos últimos tempos. E o clube não paga, e é a polícia envolvida, ou seja, como é que começa? Tem que limpar isso aí. O Wilson Coquinho falou um negócio que é verdade aqui agora. O Adilson Batista deu uma entrevista coletiva concordando e assinando embaixo com tudo que o Rogério Ceni tinha dito. Então você vê como tá, olha o ambiente do Cruzeiro, cara.